A família como vai? Meu irmão, vem e responda. A paz esteja na sua casa e no seu coração. Que alegria estarmos juntos mais uma vez aqui nesse nosso programa, nesse nosso podcast. A família como vai? Onde nós buscamos entender, aprofundar os temas relacionados à vida de família. E você sabe que esse programa, esse podcast, ele é apresentado às 9 horas da manhã aqui na Rádio Alvorada, mas ele fica disponível também nas plataformas digitais onde a Rádio Alvorada se faz presente. Você vai poder acessá-lo no Spotify, você vai poder acessá-lo também no YouTube. Aproveite, compartilhe, né? Você pode receber pelo Instagram, pode receber pelo WhatsApp, e aí você vai compartilhando para que outras pessoas possam também ter acesso a este conteúdo formativo a respeito da vida de família. E nós queremos continuar um tema que nós iniciamos na semana retrasada e que vamos prosseguir com ele, porque afinal de contas é um desafio para todo casal, para toda família. E esse tema, querido irmão, querida irmã, é o tema da administração dos conflitos. Como nós administrarmos conflitos que são naturais, que aconteçam num relacionamento entre pessoas. Importante nós entendermos que deve haver respeito, que deve haver diálogo, que deve haver toda uma cultura de querer o bem, de buscar sempre o bem. Mas as divergências, os pontos de vista diferentes, eles fazem parte da vida de um casal, fazem parte da vida de uma família. E no programa passado, eu destacava para vocês quais são os pontos mais comuns de desacordo na vida de um casal, na vida de uma família. Nós falávamos a respeito da educação dos filhos, nós falávamos a respeito também da questão do relacionamento com os amigos, nós falávamos a respeito das diferenças de personalidade. Uma pessoa tem um tipo, a outra tem outro, e de repente essas diferenças acabam gerando atritos. Nós falávamos também da questão das tarefas domésticas, de como administrar em forma de cooperação, cada um fazendo a sua parte para que possa haver um ambiente de harmonia, um ambiente realmente saudável na vida de uma família, dentro de uma casa. E por último, falávamos também da necessidade do tempo juntos. É o casal que muitas vezes vão se tornando estranhos um ao outro porque não tem mais tempo para ficar juntos. E aí lembrávamos então alguns aspectos bem concretos que podem ajudar nessas questões relacionadas a estes temas que trazem dificuldades. Então falávamos da importância das refeições, o momento das refeições. Quero compartilhar com vocês uma cena interessante que eu presenciei neste sábado. Fui com a Maria Helena, minha esposa, e minha neta Maria até um lugar onde, um espaço de consumo de alimentos, um restaurante, e ali havia uma mesa grande, chegaram um grupo de amigos, e esses amigos estavam ali conversando, e de repente um deles se levantou e pegou o celular de todos, entregou para o garçom e falou: olha, leve esses celulares porque nós queremos aproveitar esse momento para conversar. E foi uma cena assim que todo mundo ficou meio sem jeito, os que estavam na mesa, mas acabaram todos concordando e dando risada. E eu que estava ali do lado observando aquela cena, chamei a atenção da Maria Helena, Falei, olha que atitude interessante. Ele foi muito delicado, ele foi muito, fez isso de uma forma muito delicada para mostrar para eles que aquele momento não era um momento para cada um. Um chegou até a argumentar, mas como é que eu vou postar no Instagram isso que nós estamos vivendo aqui? Não, vamos curtir esse momento. Então, às vezes, nós estamos mais preocupados em colocar para os outros do que desfrutar dos momentos, do tempo junto, de uma refeição, da família reunida, do momento de conversa a sós de um casal, ou de um pai com um filho, de um pai com uma filha, de uma mãe com a filha, da mãe com o filho, dos irmãos entre si. Tudo isso nós podemos propiciar nas nossas famílias como uma forma de fortalecer a intimidade.
que é um vínculo extremamente importante. E aí, querido irmão, querida irmã, não nos esqueçamos. Numa relação de homem e mulher, numa relação de casal, existem diferenças e essas diferenças significam riqueza. E a divergência pode ser, inclusive, um momento para que se fortaleça ainda mais essa relação entre o casal. Então as diferenças fazem parte, são formas de olhar e de enfrentar as situações de maneira diferente. Não é porque um faz de uma maneira que o outro necessariamente terá que fazer da mesma forma. Esta é a riqueza da vida de casal, esta é a riqueza do matrimônio. E às vezes isso é muito grave. Um não percebe a importância que um determinado tema tem para o outro. Então, de repente, uma situação que é importante para um, o outro não considera tão importante, às vezes trata com desdém, com desprezo, não valoriza, não permite que a pessoa exponha aquilo que está no seu coração. Então vamos ficar atentos a esses detalhes da vida de família para que possamos viver experiências maravilhosas nas nossas casas. Tem mais, daqui a pouquinho a gente retoma. E nós retomamos aqui o nosso podcast, nosso programa A Família, como vai? E estamos tratando desse tema de como administrar conflitos, como administrar situações mais desafiadoras na nossa vida. Eu abordei anteriormente o tema dos motivos que podem levar aos conflitos. Os motivos, que podem ser motivos graves, que podem ser motivos frequentes, que podem ser motivos às vezes que aparecem, são administrados e vida que segue. Mas agora eu quero abordar com você, querido irmão, querida irmã, uma outra situação que deve ser bem observada pelo casal quando o tema é conflito, quando o tema são divergências que por acaso estejam acontecendo. E esse tema é o tema da frequência. Qual a frequência que ocorrem estes conflitos? É importante analisar isso. E é importante analisar essa questão da frequência, querido irmão, querida irmã, porque às vezes um casal tem um padrão de conflitos frequentes pelo mesmo motivo. Estão sempre discutindo, estão sempre se desentendendo pelo mesmo motivo. Batendo sempre na mesma tecla. Ela reclamando disso, ele reclamando daquilo, e isso é um motivo permanente e frequente de discussões e de desentendimentos. Por vezes acontece deles serem frequentes, mas por motivos diferentes. Então, constantemente acontecem os conflitos, mas os motivos são diferentes. E também nós temos a situação em que a frequência é baixa, são poucas vezes, mas os motivos são motivos muito graves, situações que acontecem. Então, cada situação tem que ser analisada também do ponto de vista da frequência. Porque podemos nos habituar, gente. O ser humano tem essa situação que é uma situação bastante dúbia. Ele é capaz de se adaptar. E é capaz de se adaptar tanto a coisas boas, como se adapta também a coisas ruins. Então, de repente, o padrão de relacionamento de um casal vira só discussão. Os dois se amam, os dois se dão bem, os dois querem construir juntos uma vida, educam os filhos, amam os filhos, mas não são capazes de conversar porque estabeleceram um padrão de conflito, frequentemente. Então é preciso estar atentos à frequência, porque não é natural. Não é natural. Não dá para dizer, é assim mesmo, cada casal é de um jeito. Claro, cada casal tem a sua própria identidade. Porém, não podemos transformar em algo normal aquilo que não é normal. Afinal de contas, nenhum casal foi feito para ficar discutindo o tempo todo. Então é importante avaliar essa questão da frequência, para ver qual é o padrão que está sendo estabelecido. E é importante também lembrar que conflitos esporádicos, muitas vezes provocados por temas sensíveis, por temas difíceis, às vezes um ou outro não tem coragem de trazer um determinado tema. Tem receio, porque é um tema delicado, porque às vezes é uma ferida pessoal ou é uma ferida do casal.
E às vezes, quando se vai tratar de um tema delicado dessa natureza, acaba então um casal que normalmente se entende bem, acaba tendo uma maior dificuldade. E isso acaba provocando até um certo desalento, um certo desânimo. Então é importante também ter claro que a discussão, ela pode acontecer. Ela não é sinal de que um não esteja mais amando o outro. O fato de tocar certos temas sensíveis, talvez, claro, que às vezes seja necessário um apoio profissional. Talvez o casal comece a patinar, comece a falar sempre a mesma coisa e não consegue avançar. Então é hora de buscar um apoio profissional, alguém que escute e ajude a intermediar aí esse diálogo. Então é importante nós estarmos abertos. Por quê? Porque se ambos estão permanentemente insatisfeitos, ou se um está insatisfeito, até aquelas coisas mais banais da vida, até aqueles acontecimentos mais simples do dia a dia, acabam se transformando em motivo de discussão, de discordância, de reclamação. E aí você vai ver, não é aquilo que a pessoa está falando, é aquilo que está por trás. É aquilo que está dentro do seu sentimento e não aquilo que ela está falando. Está falando de bobeira, de coisas normais que poderiam ser resolvidas de uma maneira tranquila, mas acabam não acontecendo por conta de não perceber isso daí. Então é importante que nós tenhamos claro que esse círculo vicioso precisa ser rompido. Ou o casal faz um pacto, ou um dos dois que talvez esteja em melhores condições, rompe com este círculo vicioso, da frequência dos conflitos, não normalizando aquilo que não é normal. Não transformando, não, mas é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. Nós temos que buscar desfrutar de uma maneira melhor essa riqueza, que é a presença de um na vida do outro. São temas para a gente pensar, para a gente olhar para a nossa vida, né? O mais importante aqui é olhar para a própria vida, tá, gente? Esse programa não é feito para a gente pensar na vida dos outros, é para a gente pensar naquilo que está acontecendo na nossa vida. Família que reza unida sempre estará. E nós seguimos com o nosso programa, com o nosso podcast. A família, como vai? E esse terceiro bloco do nosso podcast semanal, ele é reservado para a Palavra de Deus. A Palavra de Deus que ilumina a nossa vida de família, a nossa vida de casal. E nós estamos apoiados nesse momento pelo nosso querido Papa Francisco. Na Amoris Laetitia, amor, a alegria do amor, né? Do amor da família, do casal. Lá num dos capítulos, o Papa Francisco pega aquela primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, e aí ele vai pegando item por item daquele lindo hino ao amor e vai falando de cada um deles, numa verdadeira catequese sobre o que significa aquele trecho da carta de Paulo aos Coríntios. E nós chegamos hoje no seguinte trecho da carta de Paulo. Paulo diz assim, o amor não se alegra com a injustiça, não se alegra com a iniquidade, mas se regozija, se rejubila com a verdade. Ou seja, explicando o que significa isso, o Papa Francisco diz que isso se resume a uma atitude que por vezes é muito difícil na nossa vida de família, na nossa vida de casal, mesmo nas nossas relações, que é o alegrar-se com o bem dos outros. O alegrar-se com o bem dos outros. A pessoa teve uma conquista, a pessoa avançou em algum aspecto da sua vida e ao invés de eu me alegrar, eu não me alegro, eu me entristeço. E por que isso acontece? Papa Francisco diz que a fonte dessa nossa má vontade, a fonte dessa nossa tristeza, a fonte dessa nossa até inveja, muitas vezes, é a maldita comparação. É a maldita comparação. Ao invés de nós olharmos o outro com alegria, por aquilo que ele está conseguindo, nós olhamos para nós
e ficamos nos comparando com os outros. E aí aquilo que os outros alcançam e nós não alcançamos, não é motivo de alegria. Nós nos entristecemos. Então o grande problema aí é aquilo que, usando um jargão assim, uma palavra mais sofisticada, é aquilo que é chamado de autorreferencialidade. A pessoa, ela olha tudo a partir dela. Então ela não é capaz de perceber que ela tem limites e que ela tem dons. E que, consequentemente, as outras pessoas também têm dons e limites que são diferentes. Mas aí, quando ela começa a comparar, ela fica querendo ver somente os limites, somente aquilo que são fragilidades no outro como uma forma de justificar o seu jeito de ser. E isso não é amor. E o que é pior, querido irmão, querida irmã, isso muitas vezes acontece na vida do casal, na vida de família. É verdade. Às vezes, um pai fica meio que incomodado com o sucesso de um filho e, ao invés de apoiá-lo naquilo que são as suas iniciativas, fica criando muitas vezes obstáculos, porque ele olha para a sua vida e acha que a sua vida não foi uma vida tão bem vivida e incomoda ele perceber que alguém está indo. Isso às vezes acontece também com o casal. Um não é capaz de dar glória a Deus, alegrar-se com aquilo que está acontecendo. O sucesso do outro, ao invés de trazer alegria, traz um mal-estar interior. E a pessoa não é capaz de manifestar como é importante, como é fundamental uma palavra de apoio, de reconhecimento de um pai para o seu filho, de um marido para a sua esposa, de uma esposa para o seu esposo, de um filho para um pai, de um irmão para outro irmão. Que lindo isso que você fez, que ótimo, parabéns, siga em frente. Tanto que uma das formas das chamadas linguagens do amor é exatamente palavras de afirmação. Isso é um papel nosso, enquanto pessoas que nos relacionamos. Então não é um elogio feito de forma superficial e a qualquer momento que se transforma, por vezes, até numa falsidade. Aqui, querido irmão, querida irmã, trata-se de alegrar-se, criar uma atitude interior de gratidão a Deus, de louvor a Deus por perceber aquilo que está acontecendo de bom na vida de alguém da nossa família. Papa Francisco encerra e eu vou ler o texto que ele escreveu. A família deve ser sempre o lugar em que uma pessoa que conquista algo de bom na vida sabe que vão com ela se alegrar. Fica a pergunta: você tem sido alguém que se alegra ou você é alguém que espalha o amargor, a crítica, o ressentimento, questionamentos? A palavra de Deus diz: o amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Que nós cultivemos palavras de apoio, reconhecimento para aqueles que amamos e aqueles que estão ao nosso redor. Este é o podcast A Família Como Vai. Espero que tenha sido de proveito para você. Se Deus quiser, nos veremos na próxima semana. Você pode acompanhar esse conteúdo também e compartilhá-lo pelo YouTube e pelo Spotify. Até lá! A família como vai, meu irmão vem.